convidar a igreja a abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 6. Nós estamos na nossa série de exposições do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos ver os selos sendo abertos. Os selos sendo abertos. Apocalipse, capítulo 6. Quero convidar a igreja a abrir o texto sagrado. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Apocalipse, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos, irmãos que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um tecido de grina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres se esconderam em cavernas entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Meus irmãos, que Deus abençoe nosso coração à luz de sua palavra. Do capítulo 4 ao capítulo 7, meus irmãos, nós temos a segunda cena do livro do Apocalipse. E nós vimos que a primeira cena, Jesus mostrou o seu conhecimento pela igreja. Jesus, ele enviou cartas às 7 igrejas da Ásia, demonstrando todo o seu conhecimento da igreja. Mas nessa segunda cena do Apocalipse, João é convidado a ver as coisas a partir do céu. E ele, quando tem a visão do céu, ele vê Deus sentado no trono e na mão direita de Deus um livro, que é o livro da história. Nós vimos que o capítulo 5 mostra que o Cordeiro que venceu tem direito a abrir o livro, desatar os selos. O livro estava lacrado. E agora, no capítulo 6, o que nós vamos ver é os selos deste livro sendo aberto. O que nós vamos ver, então,
é o descortinar da história. E é interessante que o capítulo 4 ao capítulo 7, então, vai contar para nós a história até o juízo de Deus, de uma perspectiva. Nós vamos ver que é interessante isso no Apocalipse. O Apocalipse, ele é um livro de cenas. E cada cena, ela é uma cena progressiva. Nós vamos ver, por exemplo, na terceira cena, que é a cena das trombetas, que também corresponde a esse período da história até o juízo de Deus. Mas quanto mais o livro avança para o seu fim, mais detalhes são acrescentados nessa história que está nas mãos de Deus, que é governada por aquele que está sentado no trono. Então, o que nós vamos ver no Apocalipse, capítulo 6, é esse livro sendo aberto da história e a história sendo contada até o juízo de Deus. É muito interessante isso. Por quê? Já no capítulo 6, nós encontramos o juízo final. Muitos tentam interpretar o livro do Apocalipse como se fosse em ordem cronológica, ou como se cada capítulo estivesse sucedendo ali cronologicamente os fatos. É tão estranho pensar dessa maneira, porque já no capítulo 6 nós temos uma imagem, uma visão do juízo de Deus. Nós vamos ver que no capítulo 7 já é a visão, uma visão daqueles que foram salvos e que estão com Deus na glória depois do juízo. É muito interessante, então, a gente vê que o Apocalipse não é um livro que pode ser interpretado nessa sucessão de capítulos, mas em cenas paralelas, progressiva, onde Deus vai revelando alguns aspectos e alguns detalhes que vão sendo acrescentados à medida que o livro vai avançando. Muito bem. Qual é a perspectiva, então, da história no capítulo 6 do Apocalipse? Ele vai ver a igreja simbolizada aqui por Jesus Cristo avançando pelo mundo, pela história, e quanto mais a igreja avança, a igreja é perseguida, martirizada, e aonde a igreja então avança, ela salva, mas ao mesmo tempo ela provoca uma reação contra ela mesma de perseguição. Nós vamos ver então que a igreja avança, mas essa história onde a igreja está não é uma história que é contada apenas por triunfos e vitórias e uma paz que vai alcançar toda a humanidade. Pelo contrário, nós vamos ver que ao longo da história o que nós temos de registro é perseguição, é guerra, e guerra onde homens matam homens, onde há nações contra nações, onde há perseguição do mundo contra a igreja. E nós vemos também nessa história que é contada a fome, pessoas que passam necessidade, pessoas que passam por lutas. Depois nós vemos também nessa história a morte, muitas pessoas que morrem, que perecem, seja pela guerra, seja pela violência, seja pela enfermidade, seja pelas calamidades da natureza. A morte, ela está presente nessa história até o dia do juízo de Deus. Então, basicamente, o Apocalipse capítulo 6, ele traz esse panorama para nós. Panorama da igreja que está no mundo, que avança por meio de Cristo, mas esse mundo é hostil, esse mundo é terrível, nesse mundo há perseguição, guerra, fome, morte, mas nada dessas coisas está fora do controle daquele que tem a história nas mãos. E no final, o Deus que está sentado no trono estabelecerá juízo contra toda a criação. Muito bem. Então vamos olhar para os selos e perceber o que significa cada selo. O primeiro selo, aqui, ele vai ser aberto. Isso está no verso 1 ao verso 2. O texto diz:
Observei quando o cordeiro abriu primeiro os 7 selos. Então ouvi dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele cavalgava como vencedor e determinado a vencer. Eu quero que os irmãos tentem imaginar a cena e o que João está vendo. João está vendo Deus sentado no trono, o livro nas mãos de Deus, e quando um selo do livro é aberto, é como se João fosse remetido a uma visão da terra e da história. E ele ouve, primeiro, a voz do querubim. A gente viu que os 4 seres viventes são querubins, falando com autoridade: olhe. E quando ele olha, ele tem uma visão panorâmica da história e ele vê um cavalo branco. O que significa esse cavalo branco? E aí, meus irmãos, e eu vou repetir algumas vezes isso no Apocalipse, há alguns símbolos do Apocalipse que nós não temos como bater o martelo de dizer, é isso. Por quê? Existem grandes teólogos que vão divergir. O que a gente não pode perder de vista é a mensagem que nós tiramos do capítulo por conta dos símbolos. Às vezes a gente quer, como diz Russell Shedd, a gente quer ser perito, mas a gente não tem todos os fatos. Por isso, em alguns símbolos que são importantes, nós, quando não tivermos a compreensão certa, quando nós não tivermos 100% para dizer para os irmãos, é isso, nós traremos então as possibilidades. E aqui o cavalo branco traz muita divergência em pelo menos 4 correntes de grandes teólogos que vão divergir uns dos outros. A primeira corrente, a primeira possibilidade que alguns defendem é que esse cavalo branco é o anticristo. Eles defendem que ele representa um ditador universal que implantará uma falsa paz. Esse primeiro cavaleiro provavelmente será o anticristo, um simulador de Jesus com qualidades negativas. Olha o ponto aqui. Quem interpreta dessa forma, pega todos esses acontecimentos do Apocalipse e joga para o fim. Ou seja, como se o livro da história fosse um livro apenas que está contando aquilo que vai acontecer no fim, e não nessa perspectiva panorâmica até o fim. Então, quem interpreta que o cavalo branco é o anticristo, tem uma perspectiva do Apocalipse futurista, que todas as coisas que aqui acontecem, acontecerão apenas no fim. Muito bem, então tem teólogos que defendem isso. Há um outro grupo que vai defender que o cavalo branco significa a vitória do Evangelho. Outros pensam, então, que esse cavaleiro do cavalo branco representa a vitória do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Aqui se revela a pureza e o poder da conquista do Evangelho diante do paganismo no início da era cristã. Então, quem defende essa perspectiva, defende uma perspectiva preterista, ou seja, que tentam aplicar o Apocalipse apenas para o tempo e o contexto de João. Então eles vão entender que o cavalo branco aqui simboliza o avanço do Evangelho naquele tempo, onde converteu o paganismo, onde alcançou os gentios, aqueles que tinham outras religiões que não eram a religião cristã. Muito bem, então eles vão defender essa perspectiva. Mas há uma terceira corrente que vai defender que, na verdade, esse cavaleiro do cavalo branco não é o anticristo, não é o Evangelho, mas é uma figura humana, que está aqui simbolizado, que significa os impérios da terra, as conquistas humanas, as conquistas do homem que tenta se colocar no lugar de Deus. E aí eles vão defender que esse cavaleiro do cavalo branco simboliza esse avançar, o desejo do homem de conquistar, de reinar, de subjugar.
Até aquele momento na história da humanidade, muitos impérios, reinos haviam se levantado. A cada império que caía, se levantava outro império no lugar, e sempre com homens determinados a vencer. A cor branca do cavalo, então, representa a vitória. Cavalos brancos sempre eram montados pelos conquistadores em suas marchas triunfais. Então, para muitos, esse cavaleiro aqui do cavalo branco, então, representa uma figura humana. Muito bem. Se essa perspectiva for tomada, a gente vai entender, então, que o livro está dizendo que o homem tenta conquistar e por isso gera guerra, fome, morte, inferno e depois vem juízo de Deus. Perceba? Porque o livro está abrindo os selos numa sequência. Muito bem. Mas há uma quarta perspectiva e essa quarta perspectiva é a minha perspectiva. E aqui eu não quero em nenhum momento dizer que essa é 100% certa, como eu disse, porque há muitos grandes teólogos que divergem nesse ponto. Mas, olhando para a estrutura do texto, entendendo o Apocalipse dentro dessa estrutura do capítulo 6, entendendo o Apocalipse dentro da estrutura macro do livro, eu não consigo compreender de outra maneira a não ser Jesus Cristo, o cavaleiro do cavalo branco. E por quê? Eu vou trazer algumas justificativas. A primeira, porque esse símbolo é utilizado para Jesus no capítulo 19, quando Jesus está voltando com a igreja, na volta dele, isso é demonstrado no Apocalipse, na figura de um cavaleiro no cavalo branco. Então, é um pouco estranho a gente utilizar o mesmo símbolo no Apocalipse para interpretar coisas diferentes. Interpretar o Apocalipse já é muito difícil. Entender os símbolos já é muito difícil. Imagina você pegar um símbolo e dar a ele, num capítulo, dar ele um sentido e no outro capítulo, mais na frente, você dá outro sentido. Então, para mim, esse é um argumento. Outro argumento, o texto vai mostrar nessa sequência que o cavaleiro branco, que é Jesus, que avança, então o cristianismo que avança, em seguida gera perseguição. E aí, na estrutura do capítulo 6, a gente vai ver que na abertura do 5º selo, está as almas dos que foram martirizados, que dizem: até quando, Senhor? Até quando o Senhor permitirá que essas coisas aconteçam? E a resposta é: até que se complete o número dos conservos que terão que morrer da mesma maneira. Então, me parece que na sequência do texto, na abertura dos selos, faz sentido o cristianismo está avançando, em contrapartida à perseguição, então há o martírio e as almas questionam a Deus. Até quando o Senhor vai permitir que essas coisas aconteçam? Então essa é alguma das razões, mas poderia citar, por exemplo, o símbolo da cor branca, porque os cavalos aqui têm cores. Branco, preto, amarelo. E a cor branca no Apocalipse sempre tem um símbolo de retidão, um símbolo ligado à santidade, à pureza. Ele nunca é usado para se referir aos inimigos de Deus, por exemplo. Ele sempre é um símbolo utilizado para se referir àqueles que perseveraram até o fim, àqueles que venceram, que receberam vestes brancas. É sempre um símbolo para mostrar algo que vem de Deus. Então, dentro dessas argumentações, eu acredito que aqui o cavaleiro, é um símbolo para Jesus Cristo. Ok? Muito bem. Então, vamos partir dessa perspectiva, que esse cavaleiro, ele é um símbolo de Jesus Cristo. Agora, vai abrir o 2º selo. Vamos lá. Do verso 3 ao verso 4, o texto diz assim: quando o cordeiro abriu o 2º selo, ouviu o 2º ser vivente dizer: venha.
Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Lhe foi dada uma grande espada. Aqui, o cavaleiro, esse cavalo aqui, o segundo selo que é aberto, nessa visão que ele tem desse outro cavalo que era vermelho, aqui é um símbolo de guerra, é um símbolo de perseguição. E talvez há um consenso nisso, que é um símbolo de guerra. Porque o texto fala que foi dado poder para que a paz fosse tirada da terra. E foi dado poder, então, para que homens matassem uns aos outros. E o texto diz que esse cavaleiro tinha uma grande espada, que simboliza aqui a violência, a guerra. Muito bem. Perceba, se a gente interpreta que o primeiro cavaleiro simboliza Cristo, nós interpretaremos que esse segundo cavaleiro, em sequência, ele primeiro simboliza a perseguição contra a igreja. E aí, meus irmãos, a gente precisa lembrar que desde o primeiro século vemos a igreja de Cristo sendo perseguida, a começar pelos judeus em Jerusalém. A gente tem registro na Bíblia do apedrejamento de Estevão, a fuga da igreja por conta da perseguição dos judeus. Depois a gente sabe da perseguição do Império Romano, que foi tão terrível que alguns historiadores chegam a afirmar que cerca de 200 mil cristãos pagaram com a vida por conta da perseguição do Império Romano. Depois vemos a perseguição pela Inquisição, a perseguição antes da Reforma, após a Reforma, como na França. Só na noite de São Bartolomeu foram mortos cerca de 30 mil cristãos na França. Perseguição do nazismo, do fascismo, do comunismo, do islamismo. O século XX é o século que mais registra mortes de cristãos por conta de perseguição. E no século XXI, isso não diminuiu, pelo contrário, nós recebemos notícias atrás de notícias de cristãos pelo mundo todo perdendo a sua vida por conta da sua fé e da proclamação do Evangelho. Portanto, nós entendemos que aqui é um símbolo da guerra contra os cristãos, um símbolo contra da guerra contra a igreja, contra Jesus Cristo. Mas não apenas isso, esse cavalo representa a guerra entre os homens. O texto diz que homens tiram a vida de homens. E por que isso acontece? Porque naturalmente, quando o mundo rejeita o governo do príncipe da paz, o mundo tenta então se autogovernar. O mundo então tenta se impor para que a partir do homem haja o governo sobre a terra e a partir do homem se busque e se conquiste a paz da sociedade. Mas o que nós vemos é guerra e mais guerra, é regimes e mais regimes, é modelos de governo que conflitam com outros modelos. O que mais vemos o tempo todo é o homem guerreando contra o homem. Porque não tem jeito. No mundo sem Deus, é um mundo sem paz. No mundo sem paz, é um mundo de guerra. Portanto, esse cavaleiro, ele simboliza também a consequência natural dos homens que não se dobram ao príncipe da paz, que não se dobram ao cavaleiro do cavalo branco. Eles guerreiam uns contra os outros. E quando a guerra, a consequência natural é o quê? Fome, injustiça social. Poucos têm muito e muitos não têm nada. É exatamente isso que vai simbolizar o terceiro selo, o terceiro cavaleiro. O verso 5 a 6 vai dizer: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: venha.
olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Aqui, meus irmãos, também é consenso que esse cavaleiro simboliza a fome, a injustiça social, a desonestidade, então, daqueles que se enriquecem em cima daqueles que empobrecem. E quando o homem rejeita o governo de Deus, quando o homem não se submete à verdade, além de guerrear uns com os outros, nós também viveremos as injustiças sociais. É algo latente, perceptível aos nossos olhos, como o mundo sofre com a desigualdade, com a fome, como pouquíssimos têm muito e muitos não têm absolutamente nada. Um governo, um mundo onde a tentativa é ser governada por homens, sempre haverá injustiças. Não tem jeito. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, vai citar, se eu não me engano, uma estatística da ONU que diz que, se eu não estou enganado, se as famílias mais ricas do mundo doasse 4% das suas riquezas, nós não teríamos mais fome na Terra. Se as principais famílias do mundo doassem 4% da sua riqueza. Só para a gente ter uma noção de como estamos no mundo desigual. Como nós estamos no mundo que a balança é desigual, onde a fome, pobreza e desonestidade. Se a gente então entende que, voltando a essa ideia panorâmica da história, o cristianismo avança, alguns se submetem à fé, outros rejeitam o cavaleiro do cavalo branco, se voltam contra ele em perseguição. Não se submetem ao governo de Cristo e tentam governar por si mesmo. E nós só vemos guerra atrás de guerra, injustiça e fome. Isso vai desencadear num 4º selo, num 4º cavaleiro, que é o cavaleiro que representa a morte, mas não apenas morte, porque o 2º cavaleiro representa morte, porque é guerra. O 3º cavaleiro representa a morte, porque representa a fome. Mas o 4º, além de representar a morte, ele representa o inferno. O texto vai dizer assim, do verso 7 a 8: quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouviu a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. O texto então diz que esse cavalo aqui amarelo, ele simboliza a morte, mas uma morte que é seguida pelo Hades, que é seguida pelo inferno. E é dado poder a esse cavalo amarelo para ceifar 1/4 da terra. O que significa? O texto está dizendo que há um número limitado por Deus de pessoas que são ceifadas, que perdem a sua vida, não apenas física, mas também espiritual. O texto está dizendo, então, que Deus, ao longo da história, estabelece microjuízos. Aqueles que não se voltam para Cristo, se arrependem dos seus pecados e se reconciliam com Deus, naturalmente receberão juízo de Deus. A Bíblia vai dizer que nós não recebemos juízo de Deus por causa de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 8 a 10, vai dizer o seguinte, veja:
Romanos 5, verso 8 a 10, o texto diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ou seja, o texto deixa claro que a nossa justificação acontece por causa do sangue de Cristo que foi derramado sobre nós, e é por causa de Jesus, então, que nós não recebemos a ira de Deus. Isso faz com que nós compreendamos que não é por causa de nós. Deus não poupa os crentes por causa dos crentes. Que nós não somos diferentes de nenhuma outra pessoa. A questão não somos nós, mas o sangue de Cristo. A diferença está no Cordeiro de Deus. E aqueles que se livram da ira de Deus se livram porque se arrependem dos seus pecados e se voltam para Deus. Creiam em Cristo, na morte de Cristo em seu lugar. Se apropriam do sangue do Cordeiro. Lembra, o bom exemplo e ilustração para isso é as mortes dos primogênitos na última praga que Deus derramou contra o povo egípcio. Vocês lembram? Quando Deus poupou o seu povo que estava no Egito, quando pediu para que o povo pegasse o sangue do cordeiro, ali o animal, e passasse em cima das portas, para que quando o anjo da morte passasse, não derramasse juízo contra os primogênitos do povo de Deus. O que isso demonstra para nós? Que a nossa salvação, o nosso livramento é por causa de Cristo. E por isso, todo homem que deseja se livrar da ira de Deus deve se arrepender e se colocar debaixo do sangue do Cordeiro, crendo em Jesus Cristo para perdão de seus pecados. Muito bem. Então o quarto selo é aberto, o quarto cavaleiro aparece e ele simboliza a morte e o inferno. Mas o texto vai dizer que um quinto selo vai ser aberto. E esse quinto selo que é aberto, o texto vai dizer assim do verso 9 a 11. Deixa eu voltar lá para o Apocalipse. O texto vai dizer assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? O texto, então, vai dizer para nós que na imagem, na visão de João, ele enxerga almas debaixo do altar. Almas que foram martirizadas por causa do Evangelho, da proclamação do Evangelho. Almas que morreram e foram martirizadas por causa da perseguição. E essas almas estão debaixo do altar dizendo: até quando, Senhor? Até quando essas coisas vão acontecer? Até quando haverá injustiça? Até quando a igreja vai ser perseguida? Até quando? Veja, há algo importante aqui. Esse texto é um texto que mostra para nós que aqueles que morrem com Cristo não estão dormindo, inativos. Esse é um dos textos que mostra para nós que aqueles que morrem em Cristo e por Cristo, eles estão no céu. E esse céu aqui, em teologia, é conhecido como estado intermediário. E por que um estado intermediário? Porque há uma promessa de um novo céu e uma nova terra, onde aqueles que foram salvos por Cristo receberão um corpo incorruptível. Então, até
até o momento disto acontecer na história, aqueles que morrem com Cristo estão no céu, nesse estado intermediário, esperando a volta de Cristo, o final de todas as coisas. E nesse final de todas as coisas também há a promessa da ressurreição do corpo, onde nós receberemos um corpo incorruptível. Então, aqui é um dos textos que mostra para nós que aqueles que morrem, eles não estão inativos, pelo contrário, eles estão no céu. Aqui mostra eles questionando a Deus, não porque eles morreram. Esse é outro ponto interessante. Eles não dizem, Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Eles não estão dizendo isso. O que eles estão dizendo é, Senhor, até quando o Senhor terá paciência? Até quando o Senhor permitirá que estas coisas aconteçam? E a resposta que vem é essa. Verso de número 11, perdão. Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Nós, então, sabemos que ainda não acabou a perseguição contra a igreja. Ainda muitos serão martirizados por causa do nome de Jesus. Isso acontece todos os dias e acontecerá até a volta de Cristo. Até quando? Até que se complete o tempo, a história, até que se complete aquilo que Deus estabeleceu como tempo para que essas coisas aconteçam. Até que os nossos irmãos, os nossos conservos, até aqueles que são semelhantes aos que foram martirizados, também sofram a morte por causa de Jesus. Muito bem, o quinto selo é aberto e ele vê os santos martirizados. O sexto selo é aberto e o que ele vê é a resposta de Deus acontecendo. É o juízo de Deus acontecendo. É Deus derramando a sua mão contra a humanidade, contra toda a criação. O sexto selo se abre, é o selo que vai mostrar para nós, através de símbolos, o juízo de Deus. O verso de número 12, então, a 17, vai dizer assim: observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes e os generais, e os ricos e os poderosos, todos os escravos e livres se esconderam em cavernas entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Veja, importante aqui, o texto está mostrando para nós, através de símbolos, que essa ira de Deus, esse juízo de Deus no fim, ele alcançará não apenas a humanidade, mas toda a criação. O texto então usa aqui alguns símbolos, quando ele fala que o sol ficou escuro, quando ele fala da lua que se torna vermelha como sangue, quando ele fala das estrelas do céu que caíram sobre a terra, quando ele fala da figueira. Ele está usando símbolos de coisas criadas, de coisas da natureza, para mostrar que o juízo de Deus alcança toda a criação, alcança todo mundo criado. O texto vai dizer, então, que os homens tentam, de alguma maneira, se esconder dessa ira, tentam fugir desse juízo, mas tentam fugir não se voltando para Deus. Veja,
não buscando arrependimento, porque aqui já não há mais espaço para isso. Eles tentam, de alguma maneira, se livrar do castigo e do juízo de Deus. E o texto, então, usa esse símbolo que eles se escondem em cavernas e chegam a dizer para as montanhas: montanhas caiam sobre nós. Como se na cabeça do ímpio é possível fugir, escapar do juízo eterno de Deus. Como se a morte física fosse um livramento para, então, se livrar do castigo, se livrar da ira do Senhor. Mas não é possível, porque o texto então mostra para nós que nesse grande dia, onde a ira de Deus vai ser derramada, onde a ira do Cordeiro será derramada, não há como escapar desse juízo. E aí ele termina fazendo uma pergunta: quem poderá suportar? Ninguém poderá suportar. Quem poderá suportar quando a mão de Deus descer contra toda a criação que foi manchada pelo pecado? Ninguém poderá suportar. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele vai utilizar com muita similaridade, ele vai descrever também o juízo de Deus. Isso está lá em 2 Pedro capítulo 10, verso 18. Então, aqui em Apocalipse, a gente vê um quadro simbólico do terror do dia do juízo de Deus. Mas veja como Pedro vai descrever também isso na sua segunda carta. Ele diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo calor, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhes deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então nós estamos vendo aqui no final o juízo de Deus. Algo que a gente precisa entender é que a igreja não sofrerá esse juízo. E por que a igreja não sofrerá esse juízo? Porque a imagem que nós temos no Apocalipse, e não apenas no Apocalipse, mas na escatologia, nas doutrinas que estão que apontam para o fim, o que nós vemos é o seguinte: quando o mundo estiver caminhando para o seu fim, a Bíblia nos ensina que Cristo volta. E quando ele volta, ele tira a igreja da terra. E quando a igreja sai da terra, e a gente chama isso de arrebatamento, quando esse momento acontece, a mão de Deus pesa sobre a humanidade e a criação. A ira de Deus, então, é derramada sobre esta criação. E nós esperamos, então, um novo céu e uma nova terra, como diz Pedro. E nesse novo céu e nessa nova terra, então viveremos eternamente com o nosso Senhor. Então, a ideia que a Bíblia mostra para nós é que esses eventos escatológicos, eles estão interligados. Quando Jesus voltar, imediatamente acontece o arrebatamento, imediatamente o juízo de Deus.
Então não tem essa ideia dos filmes, né, que a igreja some daqui e muitas pessoas ficam e tentam se salvar e tal, e depois acontece um monte de coisa, para no final Jesus voltar. A Bíblia não dá margem para essas coisas. A ideia é que quando Cristo voltar, a igreja então encontra com Cristo e o juízo de Deus desce contra a humanidade. Muito bem, vamos fazer a leitura simplificada para a gente tentar ler o texto sem esses símbolos. E o texto diz assim: observei quando Jesus abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos querubins dizer com voz de autoridade: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco que representa Jesus Cristo, que reina e avança como vencedor determinado a vencer. Quando Jesus abriu o segundo selo, ouvi o segundo querubim dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este representa a guerra e a perseguição. A guerra é a forma que tira a paz da terra e faz com que os homens se matem uns aos outros. Ela faz isso com violência. Quando Jesus abriu o terceiro selo, ouvi um terceiro querubim dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto que representa a fome. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 querubins dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando Jesus abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto querubim: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo que representa a morte e o inferno. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando Jesus abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto e o juízo de Deus caiu sobre toda a criação. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e poderosos, todos os homens, escravos, livres, esconderam-se da ira de Deus. Eles gritaram para que a morte viesse, mas não há possibilidade de se esconder da ira de Deus e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Muito bem. Aplicações, meus irmãos. A primeira: até o fim da história, a igreja vai avançar, porque o cavalo branco avança como um vencedor. Mas isso não significa que não haverá perseguição. Até o fim da história, a igreja vai cumprir o seu papel. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Nós precisamos sempre lembrar dessa imagem. Às vezes a gente pensa essa imagem como se fosse a igreja sendo atacada e ela é protegida. Mas a imagem é exatamente ao contrário. Quando o texto diz que as portas não prevalecem, é porque a igreja avança e derruba as portas. A imagem precisa ser de um castelo fortificado. Lembra dos filmes? Aquelas portas que impedem, então, que o exército inimigo avance e conquiste o castelo, porque o castelo é fortificado, aquelas portas são impenetráveis. E por isso, o exército que está dentro do castelo se sente seguro, mas o que o texto está dizendo é que a igreja avança de tal maneira que nem as portas do inferno se mantêm de pé. As portas do inferno caem. Então o símbolo é de avanço da igreja, não é de proteção contra o mal. Às vezes a gente usa isso como
se fosse uma proteção, como se o inimigo estivesse nos atacando, e a gente diz, as portas do inferno não vai prevalecer. Não, é o contrário. É a gente que avança. É a gente que vai. É o evangelho que é pregado em todas as nações. É o evangelho que avança fazendo discípulos. É o evangelho indo e conquistando nações, povos, tribo, língua, em todo lugar. É a igreja que avança e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. A igreja avança, mas isso não significa que nós não teremos perseguição. Pelo contrário, muitos e muitos de nós perderemos a vida por causa da nossa fé, do nosso testemunho e da nossa pregação. Deus revelou isso para nós no livro do Apocalipse. Não acontecerá de forma diferente. Não pense que nós viveremos num ambiente o tempo todo de liberdade religiosa. Não pense que a igreja vai se encontrar o tempo todo com momentos em que ela pode pacificamente pregar o evangelho e nada acontecer. Pelo contrário, a igreja avançará, mas o inimigo, o mundo, se levantará contra a igreja. Haverá perseguição, haverá morte. Isso acontecerá até o fim. Portanto, o que nós devemos fazer? Nos preparar para isso. Nós devemos nos preparar para isso. A grande pergunta é que nós devemos fazer ao nosso coração é: nós estamos preparados para dar a nossa vida para não negar a Jesus? Nós estamos preparados para, se possível for, morrer em nome de Jesus? É uma pergunta que a gente precisa fazer. E sempre quando eu faço essa pergunta, me vem outra pergunta no coração. Então, por que a gente não se organiza e se prepara para viver de forma plena para Jesus? Eu sempre me pergunto. Quando eu sempre fico me perguntando, meu Deus, será que quando uma arma estiver apontada na minha cabeça, diz nega ou morre, eu vou dizer, atira? Eu participei uma vez aí, só abre um parênteses que me veio à cabeça, de um evento lá no Rio de Janeiro, de um tipo de trabalho que acontece lá. Algumas igrejas fazem uma espécie de retiro. Acho que eu já contei isso aqui algumas vezes. A gente foi sequestrado no meio do caminho. A gente saiu de uma igreja, coisa de meia-noite, para ir para um sítio dizendo que a gente ia para um retiro. Aí no meio do caminho, numa estrada de chão, o ônibus é cercado por várias motos de gente encapuzada, com arma na mão. Eles entram dentro do ônibus e diz que está sequestrando o ônibus. E leva então a gente para um lugar onde a gente vai ficar em alojamento, comendo pão duro, tomando café gelado, isso por um final de semana, e bebendo água. E jogam a gente para dentro de uma mata, e a gente tem que avançar nessa mata, fazer toda a trilha, coisa louca, para ter a experiência de ser uma igreja perseguida. E aí eles pegam os pastores de bode expiatório, e botam os pastores para guiar essas equipes, né? essa turma aí que vai pela trilha. E aí a gente tem que fazer comida na trilha, fazer fogo. Como é que se faz fogo? Quem nunca passou por uma situação assim? Enfim, mas há uma cena lá que eles passa. Há uma cena que há um episódio, né, um momento ali que uma menina sai do meio do matagal dizendo: estão querendo me violentar. E aí vem uns caras armados, e aí o pessoal da equipe tenta se meter e dizer: não vai fazer nada, não sei o quê, aquela confusão. E aí pegam, bota todo mundo de joelho e bota a arma na cabeça assim e puxa ali, não sei o quê, e diz: a gente vai matar eles. Aí vira para o pastor: faz alguma coisa, pastor, você vai deixar que matem eles? Aí falou para mim. Aí o que eu disse? Pode matar. A gente é crente.
Se a gente morrer, a gente está com Deus na glória. Eu sabia que era brincadeira, né? Ninguém. Pode atirar, você não quer atirar? Então atira. Atira, pode matar. Aí o pessoal, não, não, pastor, não faz isso. Eu falei, meu irmão, isso aqui é uma encenação, isso aqui não é real. O pessoal entra na pilha. Eu falo, pode matar, atira. A gente está preparado para morrer. Pode matar. Enfim, e passamos por lama e um monte de coisa absurda, nunca mais. Rapaz, cara, isso é coisa de ovelha. 2 irmãos da igreja disseram, pastor, fui num retiro que mudou a minha vida, não sei o quê, vamos trazer para cá. Eu falei, meu irmão, como é que você vai trazer para cá? Me conta como é. Não posso contar, pastor. O senhor tem que ver com seus próprios olhos. Meu Jesus Cristo, me passei por isso. Mas tá bom, fecha parênteses. Será que a gente está pronto, de fato, para entregar a vida por Jesus? Agora brincando, e esse exemplo me traz algumas lições que eu lembro. Por exemplo, há um momento da trilha que colocam a gente por alguma, não sei se foi 1 hora, não lembro o tempo, dentro de um container fechado. Imagina o calor, dentro de um container fechado. E aí ligam uma televisão e mostra a cena de uma missionária que morreu lá no Oriente porque fizeram isso com ela. Colocaram ela dentro de um container fechado até que ela morresse. E eu fico pensando, isso de fato mexe com as nossas emoções, a pensar, será que de fato nós estamos dispostos a viver por Cristo e a morrer por Cristo? Será que nós estamos preparados para um momento desse, assim, de perseguição? Será que nós estamos preparados para ver os filhos sendo martirizados? Como há tantos relatos na história da igreja de os carrascos pegarem as crianças e martirizar na frente dos pais e dizer, você não vai negar, nós vamos matá-los. E as próprias crianças dizerem para os pais, não nega não, mamãe, não nega não, papai. Será que a gente está pronto e preparado para isso? Será que a gente já compreendeu que a vida cristã é viver uma jornada de peregrinação, onde nós estamos num campo, num terreno, num território extremamente hostil à nossa fé, ao nosso modo de vida? Me parece que a gente não sente isso porque nós estamos confortáveis nesse mundo. Nós estamos tão acostumados, é tão legal, é tão prazeroso, que nós nos esquecemos. Nós estamos tão misturados que nós não experimentamos esse tipo de coisa. Não é verdade? Nós vivemos no mundo do entretenimento, no mundo da diversão, da brincadeira, da alegria. A gente não sabe o que é sofrer. Esse tipo de situação a gente ainda não viveu por conta da nossa fé. Eu fico pensando, será que nós estamos preparados para isso? Muito bem. Em segundo lugar, até o fim da história, haverá guerras, fome, morte, doenças, calamidades. A Bíblia está revelando isso para nós. Como é que nós estamos lidando com isso? Qual é a maneira que nós estamos lidando com essas situações que a Bíblia diz que vai acontecer até o fim? Será que a gente está buscando uma paz para o mundo desvencilhada da mensagem que pode trazer paz verdadeira? Eu fico imaginando quando Jesus diz, bem-aventurados pacificadores. E pacificador ali não é aquele que se veste de branco, carrega cartaz, coloca a cruz nas praias, como a gente vê muita gente fazendo aí.
que luta por justiça social. Pacificador ali no texto não é aquele que tenta fazer uma paz de uma maneira horizontal. Porque não é possível ter paz de forma horizontal se não houver paz de forma vertical. É assim? Vertical? É, isso mesmo. É isso? Às vezes eu confundo. Não é possível. Não é possível. Se não houver paz com Deus, não é possível ter paz entre os homens. Portanto, a única forma de vivermos um mundo em paz é pregar as boas novas para fazer com que o mundo se dobre ao príncipe da paz. Se não houver rendição ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o mundo vai brincar de falsa paz. E nós vamos viver constantemente em violência. Porque não é a cadeia que vai regenerar o coração do bandido. Não é a educação que vai regenerar o coração do homem mau, inclinado para o pecado. Não é o material que vai fazer com que o homem receba essa transformação. É só pelo Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado. É por isso que a igreja precisa evangelizar até na cadeia. E pouco a gente faz isso. E pouco a gente faz isso. Infelizmente, a gente olha para as cadeias, o que a gente vê nas cadeias sendo pregado é um outro evangelho. Por um outro evangelho. Não é as boas novas de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque poucos de nós estamos dispostos a ir pregar o evangelho até nesses lugares. Porque só o evangelho pode regenerar o coração e trazer paz. Eu fico pensando como a gente lida com a fome. A Bíblia diz que haverá guerras, haverá fome. Como nós, igreja, que temos acesso a essa revelação, lidamos com a fome? Será que nós somos sensíveis à fome? E sabe como a igreja mostra para nós? A gente deve, a igreja não, como a Bíblia mostra para nós, como a igreja deve fazer. A Bíblia diz que nós devemos cuidar dos domésticos da fé. Sabe por quê? Porque nós não temos como resolver o problema da sociedade. A gente não tem como resolver o problema daquela pessoa que está pedindo comida no sinal. Nós não temos como resolver. E muitas vezes a gente para no sinal e dá ali um valor, não por causa da pessoa, mas por causa da gente. A gente faz aquilo para aliviar a nossa consciência, para nos sentir melhores, para dizer, olha como eu sou bom e faço boas obras. Mas o que a Bíblia nos orienta é que a comunidade cristã deve viver vida na vida de tal maneira ao ponto de fazer com que nós a gente divida aquilo que a gente tem, ao ponto de a desigualdade que há no mundo sem Deus não seja sentida na comunidade daqueles que foram redimidos, na comunidade daqueles que foram reconciliados. E aí a gente vê um monte de ativista cristão querendo resolver o problema do mundo, mas não resolve o problema da sua casa, do seu quintal, dos domésticos da fé. Não é verdade?
como nós devemos repensar, como nós iremos lidar com essas coisas, que a Bíblia diz que nós viveremos até o fim. Uma coisa certa, nós estamos num processo de aprendizado, de transformação. Mas o que não pode acontecer é um coração insensível. É ser indiferente a tudo que acontece. E às vezes a indiferença é um escape que a gente busca porque dói, porque dá trabalho. Se envolver na vida das pessoas dá trabalho. Cuidar uns dos outros dá trabalho. E quem está disposto a trabalhar nesse negócio? A gente quer bater o nosso ponto, é ir para casa, é descansar, é ver a nossa série na Netflix. E que bacana, eu amo ver série também. Não estou aqui criticando o fato de ver. Mas eu estou criticando, será que a gente se dedica literalmente para Deus as horas que nós deveríamos nos dedicar para Deus? A Bíblia diz que Deus nos deu 6 dias para trabalhar e 1 para descansar. E às vezes a gente diz assim, não, guardar o domingo, se eu não fizer isso é pecado. Muito bem, mas viver os outros 6 dias, se não for conforme a vontade de Deus, também é pecado. Porque o mandamento não é só o descanso, mas também o trabalho. E me parece que nós estamos tão acomodados a lidar com isso, a se envolver literalmente na vida uns dos outros, para fazer com que dentro da nossa comunidade, dentro daqueles que nós chamamos de irmãos, a nossa família da fé, esse tipo de problema seja mitigado, ou quem sabe um dia acabe entre nós. Eu fico pensando como é que a gente lida com a morte e com as doenças, com as calamidades, porque até o fim da história haverá guerra, fome, morte, doença e calamidade. Aqui o livro do Apocalipse está dizendo, foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Portanto, essa pandemia estava prevista. Já estava revelada. E eu pergunto, como é que nós estamos lidando diante disso? Como é que a igreja lida com isso? Eu fico pensando, como é que a gente lida com isso? Será que apenas se preocupando apenas com a gente mesmo? Usando álcool em gel, usando máscara e não saindo de casa? Eu fico pensando. Por que a igreja não está nos hospitais? Por que nós não estamos pregando o evangelho para aqueles que estão lá, próximos de morrer, com doenças terminais, levando consolo, a mensagem de esperança? A única coisa que pode de fato vencer a morte. Por que nós não estamos levando essa mensagem? Por que a igreja, por exemplo, que está num bairro de clínicas, eu não sei se antes, mas nesse tempo que eu estou aqui, a gente nunca, e eu sou responsável disso, a gente nunca saiu para evangelizar nessas clínicas. Acho que por acaso que uma igreja está num bairro de clínicas? A gente nunca foi visitar os hospitais, pregar o evangelho, fazer aquilo que hoje eu vi no vídeo do Instagram, de um rapaz saindo do hospital e está lá os seus alunos na porta, caracterizados, uniformizados, esperando ele sair de lá para aplaudir, para confortar, para abraçar. A gente nem sabe dos nossos que fica doente, que vai para o hospital, que se cura, que faz cirurgia, que sai, que volta.
A gente nem sabe dessas coisas. Sabe, cadê a igreja que não está às 6 horas da manhã esperando o irmão chegar no hospital para se internar, porque ele vai fazer uma cirurgia, ele está ansioso? Cadê nós que não estamos ali para dar um abraço nele e dizer, nós estamos contigo em oração? Confia em Deus, que nós estamos juntos com você em oração. Você não vai passar por essa sozinho, nós estamos juntos. Cadê a igreja que não consegue parar para orar uns pelos outros e pedir para que Deus possa ajudar as enfermidades, para que Deus possa agir nas enfermidades? Eu fico pensando, a igreja está mais de 40 dias em oração todos os dias. A gente tem uma média ali de 20 irmãos participando. Cadê os outros 180? Ah, sim, tem muitos que estão trabalhando, ok. Mas eu não acredito, sinceramente, que a gente só tem 20 irmãos para participar de oração. Eu não acredito. Sabe o que acontece? Cadê a juventude? Cadê os jovens? Sabe por que os jovens não conseguem acordar cedo? Porque ficam até de madrugada, vendo filme, série, conversando, jogando. E não conseguem acordar cedo para orar uns pelos outros. Cadê? Como nós vamos lidar com essas coisas? Nós devemos estar preparados para essas coisas. Mas em terceiro lugar, no fim, o juízo de Deus virá. Quem poderá suportar? Quem poderá suportar? A Bíblia diz que ninguém. E aqui o ninguém é simbolizado pelos reis da terra. Os homens mais poderosos do universo. Os príncipes da terra. Os homens mais ricos da terra. Quem poderá se livrar? Ninguém. Porque não haverá dinheiro, poder, influência para comprar o Cordeiro de Deus, para fazer com que esses homens sejam livres do juízo. O poder pode comprar vacina. A corrupção pode fazer com que o dinheiro faça com que os homens tenham melhores tratamentos diferentes de outros, que tenham mais oportunidades para sobreviver. Mas, diante do juízo de Deus, o poder, a autoridade, a riqueza, a influência não servirá para coisa alguma. Quem suportará o juízo? Os generais, os homens mais fortes da terra, os soldados mais preparados, os guerreiros, aqueles que estão acostumados com guerras, com batalhas, com vitórias sobre os inimigos? Ninguém. Os ricos? Não. Mas também os pobres, os escravos, os livres? Ninguém. Porque só há uma forma de escapar do juízo e da ira de Deus. No fim do juízo de Deus, no fim o juízo de Deus virá. Quem escapará? A resposta está em Romanos capítulo 5, verso de 8 a 10 que nós lemos. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Quer escapar do juízo de Deus? Só é possível por meio de Cristo Jesus. Que nós nos voltemos a ele em arrependimento, em fé, porque só Jesus pode nos livrar do juízo de Deus. Que Deus nos abençoe. Paz e graça a todos em nome de Jesus.